A passagem de hoje é Marcos 5, versículos 9 a 15. Vamos ler juntos. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. E viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. Amém. Vou compartilhar a palavra sob o título: A restauração da pureza, a restauração do valor. Dando continuidade ao tema de ontem, esta é a história de Jesus curando o homem possuído por demônios na região de Gerasa. À primeira vista, essa história parece ser simplesmente sobre a expulsão de um demônio. Mas, ao meditarmos mais profundamente, podemos vê-la como uma história em que o impuro é tornado puro. Ou seja, pode ser interpretada dentro do tema de pureza e impureza. O ato de purificar o que é impuro. Por que isso é importante? Porque uma pessoa impura não podia fazer parte da comunidade. Não pertencer à comunidade não significava apenas ser excluído das relações com as pessoas, mas também, por não poder adorar, significava viver uma vida espiritualmente isolada, ou seja, isolada também da relação com Deus. Era uma condição de exclusão das relações humanas e de separação espiritual de Deus. Portanto, a razão pela qual Jesus purificou o homem impuro pode ser vista como a reconexão com Deus daquele que estava separado dele, e a reintegração na comunidade daquele que estava isolado das pessoas. Em uma palavra, é uma obra de restauração. Nesta história, muitos elementos impuros aparecem. Vamos examiná-los um a um. Primeiro, a própria região de Gerasa é uma terra de gentios. Do ponto de vista judaico, o fato de ser uma região gentia já a tornava impura. Durante seu ministério público, Jesus não permaneceu apenas nas regiões da Judéia e da Galiléia. Ele viajou para Tiro e Sidom, entrou deliberadamente na região de Samaria e viajou pessoalmente por essas áreas gentias, onde poderia se tornar impuro. Segundo, a pessoa que Jesus encontrou em Gerasa era um homem possuído por demônios. Os versículos 2 e 13 o apresentam como um homem possuído por um espírito imundo. Nas palavras espírito imundo, a impureza é diretamente enfatizada. Terceiro, o lugar onde este homem estava era um cemitério. O contato com um cadáver tornava alguém impuro, e o lugar onde os cadáveres se reuniam, o cemitério, era em si um espaço impuro. Não sabemos o quão grande era essa área, mas a própria região era um lugar impuro. Por último, no texto de hoje, aparece uma manada de porcos. Os judeus consideravam os porcos animais impuros. Provavelmente os porcos estavam sendo criados ali porque Gerasa era uma região gentia. Assim, todo o texto revela fortemente a impureza de várias formas. Os judeus evitavam se tornar impuros de forma muito sensível, quase extrema. Eles se esforçavam quase obsessivamente para não ter contato que os tornasse impuros, e até se preocupavam em se tornar impuros sem saber. Por isso, surgiu o rito de purificação, que exigia que se lavassem obrigatoriamente ao voltar para casa. Eles pensavam: posso ter tido contato com uma pessoa impura sem saber, ou com um objeto que uma pessoa impura tocou, e assim posso ter me tornado impuro. Por isso, ao voltarem para casa, eles se lavavam incondicionalmente para manter a pureza. No texto de hoje, aparece alguém que agiu de forma completamente oposta a esses costumes judaicos.
Essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus foi a lugares impuros sem se importar. E ele pessoalmente tocou pessoas impuras. Qual a razão pela qual Jesus foi a um lugar impuro e tocou uma pessoa impura? Foi para purificar os impuros. Purificar os impuros, tornar puros os que eram impuros. Esta é a razão e o propósito da vinda de Jesus a este mundo. Qual é o lugar mais puro e mais santo? Não seria o trono celestial? Jesus voluntariamente deixou o mais puro e santo trono celestial e veio a esta terra. Foi para nos transmitir a pureza e a santidade do céu, para nos restaurar. Originalmente, esse contato sempre ocorria em um ciclo vicioso. A maneira como as pessoas tradicionalmente pensavam era que, se uma pessoa pura entrasse em contato com uma pessoa impura, a pessoa pura se tornaria impura por causa da pessoa impura. A impureza se espalhava continuamente. Se Jesus fosse a um lugar impuro e tocasse uma pessoa impura, ele se tornaria impuro. Era assim que as pessoas pensavam. Nosso Senhor Jesus Cristo quebrou esse ciclo vicioso. A impureza das pessoas não tornou Jesus impuro. Em vez disso, a pureza de Jesus purificou as pessoas. Essa é a obra que acontece no texto de hoje. É a influência de um ciclo virtuoso. O mesmo se aplica a nós. Temos a missão de purificar o que é impuro. A cultura suja e distorcida, os pecados lascivos e sombrios. Temos a missão de purificar essas coisas. Muitos cristãos, infelizmente, acabam caindo no caminho oposto. Vemos muitos casos em que eles simplesmente seguem a cultura do mundo ou cometem pecados ainda piores que os do mundo. Há muitos casos lamentáveis como esses. Precisamos ir na direção oposta. Temos a missão de fazer com que nossos lares, locais de trabalho e o ambiente ao nosso redor sejam influenciados e restaurados pela pureza de Jesus. Devemos cumprir essa missão em nossas vidas. Isso é guerra espiritual. O versículo 9 de hoje chama o demônio que oprimia aquele homem de legião. Como foi expresso em grego como legion, provavelmente se refere a uma escala semelhante a uma legião do exército romano. De fato, aquela região era onde o exército romano estava estacionado e onde ocorreram batalhas. Quando Jesus expulsou os demônios, eles pediram para não serem enviados para fora daquela província e, em vez disso, pediram para entrar na manada de porcos. Jesus permitiu, e eles pereceram no mar junto com cerca de 2.000 porcos. Ao ler o texto, podemos sentir pena e pensar: qual a culpa dos porcos? Ou pode parecer que o negócio de alguém foi à falência. Poderíamos até perguntar: como fica a indenização por essa grande perda causada por Jesus? No entanto, devemos interpretar isso não de uma perspectiva econômica ou política, mas de uma perspectiva espiritual. Como já mencionei, os porcos são considerados animais impuros. Os animais impuros desapareceram daquela região. Então, o que acontece com a terra da qual os animais impuros desapareceram? Jesus não apenas purificou o homem, mas também desejava que a própria terra, embora fosse uma terra de gentios, se tornasse pura. Isso porque, se o ambiente ao redor não for purificado, é difícil para uma pessoa manter sua pureza, mesmo que tenha sido purificada. Jesus bloqueou antecipadamente a possibilidade de o demônio vagar e entrar em outra pessoa, tornando-a impura, e removeu os animais impuros que ocupavam a terra impura, aumentando assim a possibilidade de as pessoas manterem sua pureza. Este texto deve ser interpretado com esse tipo de significado espiritual. E mais uma coisa: uma história sobre valor. Cerca de 2.000 porcos. Quanto valeriam em dinheiro de hoje? Provavelmente seria uma quantia bem alta. É possível investir tanto para salvar uma pessoa? Deus jamais considera isso um gasto excessivo ou um desperdício. Nosso Deus é alguém que pode investir cerca de 2.000 porcos para salvar uma pessoa. Para salvar uma vida, não pode haver considerações de custo-benefício ou de um preço adequado.
Nosso Deus já considera cada um de nós mais precioso do que o mundo inteiro. Não se compara a cerca de 2.000 porcos. Acima de tudo, o que nosso Deus investiu, o que Ele voluntariamente entregou por cada um de nós. Ele voluntariamente entregou seu próprio Filho. Nosso Deus é aquele que pode pagar o preço de seu Filho unigênito. O desperdício para salvar uma pessoa, a palavra desperdício, não existe no dicionário de Deus. Existe apenas uma pessoa preciosa que Ele quer salvar. Não importa o preço a ser pago, mesmo que tenha que dar tudo. Amados irmãos e irmãs, uma pessoa que não tinha nem 1% de possibilidade, para quem tudo era impossível, reverteu toda essa situação impossível e ganhou uma nova possibilidade. Nosso Senhor é aquele que sempre nos abre tais possibilidades. A obra no texto de hoje é a história de um homem que, na terra dos gentios, não podia viver nem mesmo na aldeia, mas estava em um lugar onde os mortos se reuniam, não os vivos. Um homem que já estava vivenciando a morte, não a vida. Foi salvo porque nosso Senhor voluntariamente pagou o preço para salvá-lo. No entanto, o preço que nosso Senhor pagou não foi apenas alguns animais. Nosso Senhor pagou com a sua própria vida. Isso mostra o quão preciosa é uma pessoa. A obra que acontece no texto de hoje é a de Jesus, indo pessoalmente àquela região impura, aquele lugar impuro, para encontrar pessoalmente aquela pessoa impura e purificá-la. Amados, diante de Deus, somos seres de tal valor. As entidades espirituais imundas nos fazem esquecer constantemente esse valor. Nosso Senhor restaura esse valor. Espero que vocês vivam sempre se lembrando de quão valiosos nosso Senhor nos considera. E espero que vocês vivam sempre se lembrando de que nosso Senhor é aquele que nos restaura. Neste dia, que vocês se lembrem do coração do Senhor que nos considera preciosos. Que esperem que Ele nos restaure em pureza e santidade. Que ganhem novas forças e que experimentem a restauração da pureza e a restauração do valor. Eu os abençoo em nome do Senhor.